Você já se perguntou por que empresas que já foram gigantes, avaliadas em bilhões, simplesmente desapareceram? Que lição podemos aprender com a queda de impérios brasileiros? Hoje vamos mergulhar nessas histórias. E no final deste vídeo quero saber, qual dessas histórias mais te surpreendeu? Já sentiu saudade de alguma dessas marcas? Deixe seu comentário, deixe o like e se inscreva para não perder os próximos episódios. No início do século XX, surgiam as sementes de impérios que, um dia, conquistariam o Brasil. Em 1927, nascia a Varig, Viação Aérea Riograndense, fundada em Porto Alegre por Otto Ernst Meyer e parceiros. Era pioneira, símbolo de inovação e orgulho nacional, conectando regiões inexploradas e sonhando alto rumo ao mundo. Mas o que aconteceu quando esse sonho decolou demais e encontrou tempestades de dívida, inflação e competição? A Varig entrou em recuperação judicial em 2006, fragmentou-se, sucumbiu aos custos elevados de operação e, finalmente, sua falência foi decretada em 2010, encerrando sua história de quase 83 anos. Enquanto isso, em São Paulo, a Aviação Aérea São Paulo, VASP, voava alto. Fundada em 1933, estatal por décadas, privatizada nos anos 1990, cresceu rápido, aspirou lucros e marcas. Mas, com frota envelhecida, manutenções caras e uma enxurrada de dívidas trabalhistas e fiscais, a VASP deixou de operar em 2005 e teve sua falência decretada em 2008. O câmbio, o preço dos combustíveis e os contratos de leasing em dólar, três facetas da realidade de uma aviação altamente vulnerável, mostraram-se um ciclone que devastou sua solidez. Na terra do varejo, brilhou outra figura. A Mesbla. Fundada em 1912, cresceu para ter centenas de lojas e milhares de funcionários. Era o sonho do consumo moderno, o lugar onde famílias faziam história. Contudo, nos anos 1990, o Brasil viveu crises sucessivas. Inflação galopante, plano econômico atrás de plano. A Mesbla comprou estoques em excesso tentando se proteger, mas o plano real veio e criou o efeito contrário. Dívidas emergiram, caixas secaram, fornecedores se afastaram. Em 1997, ela entrou em concordata e em julho de 1999, a falência foi decretada. Foi o fim de um ícone que ensinava as famílias a comprar, mas aprendeu da pior forma sobre os perigos de operar sem caixa eficiente. No mesmo período, o Mapim, que já havia se fundido com a Mesbla, também sucumbiu à força das dívidas. Fundado em 1913, excesso de expansão e gestão falha decretaram seu encerramento em 1999. Era um gigante que, na ânsia de crescer, perdeu sua própria estrutura. Em meados dos anos 1990, o cenário financeiro brasileiro foi sacudido por dois bancos que pareciam invencíveis, o Banco Nacional e o Banco Bamerindos. O Nacional, fundado em 1944 em Minas Gerais, tornou-se poderoso, adotando contabilidade inflada. Descobriu-se ter 652 contas fictícias, com saldos 5 vezes maiores que seu patrimônio líquido. Isso levou o Banco Central a intervir, instaurando uma administração especial em 18 de novembro de 1995 e depois determinando a liquidação extrajudicial em 13 de novembro de 1996, quando finalmente o Bad Bank foi extinto, enquanto o ramo rentável foi vendido ao Unibanco, um capítulo duro, marcado por fraudes judiciais e condenações severas. Já o Bamerindos, nascido em 1929, cresceu e virou gigantesco entre bancos privados. Mas problemas de liquidez e um ambiente regulatório desfavorável levou-o ao PROER e à intervenção em 1997. Suas contas foram adquiridas pelo HSBC e pelo Unibanco, encerrando abruptamente décadas de atuação robusta. Esses colapsos bancários geraram impactos que se estenderam pela sociedade. Clientes viram aplicações evaporarem, mercados se contraírem e a confiança no sistema financeiro brasileiro foi golpeada, exigindo recuperação com medidas emergenciais e maior prudência. Enquanto isso, no setor da construção civil,
um nome ganhava destaque por sua expansão acelerada. A Encol, fundada em 1961 em Goiânia pelo engenheiro Pedro Paulo de Souza, tornou-se a maior construtora do país, lançando milhares de unidades por ano, operando em 16 estados e mantendo mais de 200 canteiros simultâneos. Mas esse crescimento veio acompanhado por uma alavancagem financeira explosiva. Dívidas de 850 milhões, rombos bilionários, cerca de 1,8 bilhão segundo o Senado, registradas em balanço, uso de Caixa 2 e falhas de governança. No final de 1997, entrou em concordata. Em 16 de março de 1999, a falência foi decretada, atingindo cerca de 42 mil mutuários. Famílias que aguardavam suas casas viram obras pararem, unidades não escrituradas serem retomadas pela massa falida, e os recursos escassos foram destinados ao pagamento prioritário de trabalhadores e dívidas maiores, deixando mutuários em limbo. Foi um efeito dominó. Mutuários foram aconselhados a formar associações para retomar obras, conforme relatos de 6.500 famílias que passaram por batalhas judiciais locais. Décadas depois, muitos contratos ainda estavam sendo concluídos, alguns até 11 anos após o calote inicial. Além disso, a Justiça condenou o fundador por crime contra o sistema financeiro, pelo uso de declaração falsa em financiamentos obtidos com o banco, resultando em prisão em abril de 2010, embora prescrevendo com o tempo. Internamente, foi apurado o pagamento indevido de comissões, enquanto ex-funcionários e credores trabalhistas aguardavam há décadas pelos pagamentos. O caso Encol mudou para sempre o ambiente da construção civil no Brasil. A promulgação da Lei nº 10.931 em agosto de 2004, introduzindo o patrimônio de afetação, surgiu diretamente para proteger compradores de imóveis na planta, evitando que recursos fossem usados para cobrir dívidas de incorporadoras. Também intensificou a prática de due diligence entre compradores e reforçou a necessidade de segregação financeira nos projetos. Chegamos agora às jornadas finais desses colossos industriais e agroindustriais que, apesar de valerem bilhões em seu auge, sucumbiram sob dívidas, mudanças econômicas e falta de governança. Comecemos pelo frigorífico Chapecó, cujo declínio foi tão abrupto quanto monumental. Fundado em 1952 em Santa Catarina, chegou a empregar cerca de 5.000 pessoas e a exportar para mais de 50 países. Mesmo assim, pendências financeiras começaram a rondar em 1997, quando o BNDES assumiu parte do controle, juntamente com o Banco do Brasil e o Banco Bozano-Simonsen. Isso reduziu a dívida, mas não solucionou a raiz do problema. Em 2003, a empresa demitiu quase 4.700 funcionários e viu a produção interrompida por falta de milho para alimentar os frangos, que morreram aos milhões. O cenário se agravou com auditorias que revelaram que o frigorífico havia recebido cerca de 197 milhões da Harris do BNDES sem conseguir sair da crise. No dia 29 de abril de 2005, a falência foi decretada. Os débitos beiravam 1 bilhão. A sentença foi severa. A falência foi considerada inevitável e a concordata uma farsa, conforme afirmou a juíza Rosane Portela Wolff. Apenas em 2010, o STJ recusou o recurso e manteve a decisão, após um processo que somava dezenas de milhares de páginas. Ao final, além de destruir uma cadeia inteira de funcionários, produtores integrados e fornecedores, restou um legado de lições sobre a fragilidade de grandes aparências. Pulamos agora para a Sulfabril, fundada em 1947 em Blumenau, Santa Catarina, que cresceu bastante. Chegou a ter 5.000 empregados e tornou-se a segunda maior indústria têxtil da América Latina. No entanto, com a abertura do mercado brasileiro ao mundo, não resistiu à pressão da concorrência internacional e decretou sua falência em 1999. A massa falida permaneceu ativa até 2014, quando ainda mantinha 700 funcionários até o fechamento definitivo por determinação judicial. Somente em meados de 2015,
A marca e os ativos foram arrematados por cerca de 40 milhões de dólares para pagamento das dívidas trabalhistas. Esse caso revela como o mercado globalizado pode transformar gigantes em poeira quando não há atualização, eficiência e estratégia competitiva. Vamos falar da Cobrasma, a Companhia Brasileira de Material Ferroviário. Nasceu na década de 1940, dominou o segmento de vagões e material rodante, chegou a faturar mais de 200 milhões de dólares por ano e empregou quase 7 mil pessoas. Mas, após sucessivos pedidos de concordata, encerrou a produção em maio de 1998 com uma dívida de cerca de 600 milhões de reais. O tamanho do colapso era evidente. Projetos como reformas de trens foram interrompidos e sucateados, contratos abandonados. Era uma corporação que havia construído ferrovia e transporte urbano, mas que não se sustentou diante de crises e falta de adaptação. E, por fim, Ricardo Eletro, fundada em 1989 em Divinópolis, tornou-se um gigante do varejo com mais de 1.200 lojas, faturamento de até 10 bilhões de reais e cerca de 28 mil funcionários. Porém, a partir de 2015 enfrentou dificuldades financeiras, entrou em recuperação extrajudicial em 2019 e judicial em 2020, com dívidas superiores a 4 bilhões de reais. A pandemia acelerou o fechamento das lojas físicas, restando apenas o e-commerce. A falência foi decretada em 2022 diversas vezes, mas sempre revertida. O fundador Ricardo Nunes foi preso por sonegação de impostos, 400 milhões de reais, em 2020, já sob nova gestão.